Olá, gente, tudo bom? Eu sou Luísa Machado, professora de língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre análise sintática. Na verdade, isso é uma grande revisão, que é para a gente poder dar continuidade, tá bom? Ao nosso assunto. Bem, eu fiz um esquema aqui que, na verdade, é uma revisão para a gente entender esse assunto que a gente vai tratar hoje, que são os predicativos. Bem, eu separei esses termos, né, que compõem a oração em 3 tipos. Olha só. A gente tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. O nome já sugere pra gente, termos essenciais são aqueles que são essenciais para que haja uma oração, que é o sujeito e o predicado, tá bom? Termos integrantes, o nome também já sugere. Eles integram a oração, então é difícil, a gente não tem como retirá-los da oração, porque aí nossa oração ia ficar incompleto o seu significado, né? Que são os complementos verbais, né? Que são os objetos, lembram? Objeto direto, indireto. A gente tem os complementos nominais, que a gente vai ver numa aula na sequência, e o agente da passiva. Esses termos aqui, eles não podem ser retirados da oração, tá? Eles se integram à oração, tá bom? E temos os termos acessórios, inclusive um a gente já viu, que é o adjunto adnominal. Gente, o nome também já sugere acessório. São aqueles termos que eles vêm para enriquecer a oração, né? Dando a ela um significado mais completo, tá bom? A gente já viu os adjuntos adnominais, lembram? São aqueles termos que eles se juntam a um substantivo para dar uma informação adicional. A gente também viu os adjuntos adverbiais, né? Que são aqueles termos que se juntam com um verbo, um advérbio ou um adjetivo para modificar a compreensão deles, lembram? E também temos o aposto. Gente, esses termos acessórios, eles podem ser retirados da oração. Porém, quando a gente adiciona eles na nossa oração, a gente vai enriquecer a oração, tá bom? E temos esse termo também aqui, que é o vocativo, que vocês podem encontrar em algumas gramáticas dizendo que faz parte, que é um termo acessório, mas na verdade o vocativo, ele é um termo deslocado da oração, é por isso que sempre que a gente usa ele, a gente põe a vírgula. Então, quando vocês verem isso, já sabe que tá errado, o vocativo ele não faz parte da oração, tá bom? Bem, por que eu fiz essa revisão com vocês, né? Por que eu fiz a revisão, aquele esqueminha sobre os termos que compõem a nossa oração? É para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Esse assunto que a gente vai tratar agora, que são os predicativos. Olha só, predicativos. Gente, eu já falei, língua portuguesa, ela já vai dando pistas do que é cada coisa. Predicativo é um termo que está no predicado e que é um qualificador, tá bom? A gente tem 2 tipos de predicativo. A gente tem o predicativo do sujeito e temos o predicativo do objeto. Eu vou começar com vocês aqui a falar sobre o predicativo do sujeito. Repara essa oração aqui que eu coloquei como exemplo, ó. Ana é inteligente, tá? Eu tenho aqui o sujeito, que é Ana, né? Se você perguntar quem é inteligente, Ana. Temos o sujeito, a gente tem aqui um verbo de ligação e temos aqui esse termo aqui que, reparem, ele está no predicado e ele é um qualificador. Ele está qualificando quem? Ele está qualificando Ana. Reparem, Ana, inteligente. Então, toda vez que a gente tiver esse termo que está no predicado e é um qualificador, ele vai se chamar predicativo. Ok, até aí tudo bem? Tudo bem. A gente só precisa entender que o predicativo, ele pode tanto qualificar o sujeito como qualificar o objeto. Isso a gente vai ver depois. Bem, quem é que pode... nessa oração, a gente tem aqui um predicado que é composto por um verbo de ligação. Porém, na oração, a gente pode ter predicativo também com verbos intransitivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pronto. Então, a gente viu um exemplo do predicativo do sujeito aparecendo numa oração com verbo de ligação. A gente vai ver mais 2 exemplos agora, onde o predicativo do sujeito aparece numa oração com verbo intransitivo e com verbo transitivo direto, tá bom? Olha só, os alunos chegaram atrasados. Eu tenho aqui, gente, o sujeito, os alunos e o predicado que é chegaram atrasados, tá bom?
Se vocês repararem, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Os alunos chegaram. Só para dar uma recapitulada, verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, como o verbo nascer, morrer, chegar, sair, tá? Se vocês repararem, se eu parar a oração aqui, ó, os alunos chegaram. Então, o sentido tá completo. Porém, eu tenho um termo aqui, que ele está no meu predicado. E repare, ele está qualificando quem? O sujeito. Repare, os alunos atrasados. Então, esse termo aqui vai ser um predicativo do sujeito, tá bom? Agora, vamos para uma oração em que aparece um verbo transitivo. Olha só, os alunos terminaram a prova exaustos. Gente, repara, os alunos terminaram. Se eu parasse a oração aqui, ó, os alunos terminaram. Terminaram o quê? Quem termina, termina algo, não é verdade? Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Porque quando eu pergunto ao verbo, né, se ele necessita de complemento e esse complemento não tem preposição, eu vou ter o quê? Um objeto direto. Lembram disso? Pronto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Porém, no meu predicado, eu tenho um termo aqui que ele está qualificando. Ele, além de estar no predicado, ele está sendo um qualificador. Agora, reparem, ele não está qualificando a prova. Ele não é um predicativo do objeto. Ele está qualificando quem? Os alunos. Então, os alunos terminaram a prova exaustos. Esse qualificador aqui é para o sujeito e não para o objeto. Reparem. Então, ele também vai ser classificado como predicativo do sujeito. Olha só, gente. Eu tenho aqui um outro exemplo de oração. Porque lembra que a gente ia falar de predicativos. Então, a gente tem o predicativo do sujeito e temos também o predicativo do objeto. Então, vamos lá. Predicativo do sujeito. Ele está no predicado e é um qualificador do sujeito. Predicativo do objeto. Ele está no predicado e ele vai qualificar quem? Um objeto, exatamente. Olha só essa oração. Minha mãe comprou sapatos novos. Tá? Eu já estou aqui começando a análise sintática, né? Eu circulei o verbo, separei o sujeito, o núcleo do meu sujeito, tenho aqui um adjunto adnominal e já classifiquei a função sintática do meu verbo. Minha mãe comprou. Quem compra, compra algo, não é verdade? Se eu parasse a oração aqui, ela ia ficar incompleta. Então, eu preciso completar o sentido desse verbo. O que foi que minha mãe comprou? Sapatos. Mas repare, junto a esse termo, eu tenho aqui um qualificador. Eu tenho aqui um objeto, que é o complemento desse verbo, e tenho esse termo aqui que está qualificando esse objeto, tá? Esse daqui, gente, é o predicativo do objeto. Ele está no predicado, né? Aqui desse lado eu tenho o sujeito e do lado de cá eu tenho o predicado. Então, dentro do meu predicado, eu tenho um objeto direto e tenho um termo que está qualificando ele. Então, eu falei tudo isso para chegar num ponto com vocês. Reparem bem. Muita gente, às vezes, cai nessa dúvida do que é adjunto adnominal e o que é predicativo do objeto. Porque na aula de adjunto adnominal a gente viu que o adjunto adnominal ele pode aparecer tanto no sujeito como no predicado. Lembra que eu não quis aprofundar isso com vocês até a gente ver predicativo? Então, o adjunto adnominal é aquele termo que ele vem junto do nome para dar uma informação adicional. Não é à toa que eu falei com vocês, olha só, que o adjunto adnominal ele é um termo acessório. Por quê, gente? Porque eu posso retirar ele da oração sem comprometer a minha oração, tá? Eu coloco ele na oração para dar um sentido adicional, para enriquecer a minha oração de sentido. Já o nosso predicativo, ele é um termo integrante da oração. Ou seja, ele faz parte da minha oração. É por isso, gente, que, repare, eu vou dar um macete ótimo para vocês agora, para vocês aprenderem a diferenciar
um adjunto adnominal de um predicativo do objeto, tá bom? Então, predicativo do sujeito não tem como a gente confundir com adjunto adnominal, porque a gente vai ver claramente ele ali no predicado e qualificando o sujeito. Agora, predicativo do objeto, a gente pode sim confundir ele com adjunto adnominal. Mas eu vou dar um macete aqui para vocês não errarem isso aí, tá? Eu tenho duas orações aqui. Eles encontraram a bolsa intacta e eles encontraram a bolsa azul. Repare, eu tenho dois verbos, né? Transitivos diretos, né? Eu tenho dois objetos diretos, né? Eles encontraram o quê? A bolsa. Então, eu tenho dois objetos diretos e tenho dois termos que são qualificadores, intacta e azul. Mas repare, eles não encontraram qualquer bolsa, gente. Esse termo aqui, ele está integrando essa oração. De que forma que ele está integrando? Ele não pode ser retirado da oração, tá? Porque esse termo aqui é necessário para você compreender o que a pessoa quis dizer nessa oração. Eles encontraram a bolsa intacta. Porém, esse termo aqui, ele pode ser retirado da oração sem comprometer o sentido, ó. Eles encontraram a bolsa, tá? Se eles encontraram a bolsa azul, preta, laranja, amarela, não importa. O que importa é que eles encontraram a bolsa. Eu só coloquei esse termo aqui para dar uma informação adicional, tá bom? Professor, então de que forma que a gente vai conseguir diferenciar o que é um adjunto adnominal do que é um predicativo do objeto? Olha só, esse termo aqui azul é um adjunto adnominal. E esse termo aqui intacta é um predicativo do objeto. Sabe por que eu sei que esse termo aqui é um predicativo do objeto? Basta você substituir o termo, né, que faz o papel de objeto por um pronome substantivo, gente. Então, olha só, se funcionar é predicativo do objeto, se não funcionar é adjunto adnominal. Por exemplo, eles encontraram na intacta. Eles encontraram na intacta. Repare que funciona, né? Eles encontraram na... Quem é esse na? É o objeto direto. Encontraram na, que é a bolsa. Agora, repare essa segunda oração. Eles encontraram na azul. Não faz sentido. Por isso que a gente pode retirar esse termo da oração sem comprometer o sentido dela. Porém, no momento que a gente tira esse termo aqui, vai comprometer o sentido sim, tá bom? Então, a dica é, substitui o objeto por um pronome substantivo. Se funcionar, é predicativo do objeto. Se não funcionar, é adjunto adnominal, tá? Lembrando só que adjunto adnominal é o termo que eu adiciono junto ao nome para que enriquecer o sentido, para as pessoas compreenderem, né? Adicionar um valor, um sentido maior para esse substantivo. E predicativo do objeto é o termo que está no predicado e qualifica o objeto, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Eu vou deixar uma atividade no grupo para vocês treinarem.